Prezados alunos, vamos caminhar um pouco na nossa segunda unidade, Fundamentos Históricos da Ação Social e Missão Integral. E nesse percurso faremos uma caminhada histórica na perspectiva de encontrarmos os marcos construídos pela ação social e missão integral como construtos que se dão no tempo e no espaço. Minha esperança é que essa viagem promova a descoberta e a compreensão de que nada nasce acidentalmente, mas é fruto do envolvimento de homens e de mulheres que se dispõem a servir a Deus no tempo e na história como servos obedientes em uma atitude solidária com os menos favorecidos. Desde o início, o cristianismo se preocupou com o ser humano na sua integralidade. A visão integral do ser humano ela é considerada em todas as suas dimensões, corpórea, psíquica e espiritual. E tem na pessoa do Cristo de Deus um enfoque especial, considerado na própria encarnação, o Verbo divino. Assim, num primeiro momento, a igreja primitiva, tendo como mentor, fundador e próprio Cristo, é levada a pensar na sua missão, no sentido de cuidar do homem na sua integralidade, recebendo de Jesus esse imperativo missiológico, tendo como base fundamental o ensino, sem perder de vista a dimensão integral do homem, conforme Mateus 28, 19 e 20. Então a responsabilidade e a preocupação social não devem ser separadas da vida cristã. Nas palavras de Jesus, desprezar os necessitados e os carentes é desprezá-lo. Por isso a vida cristã e o compromisso do cristão coloca-o diretamente responsável pelo outro no atendimento das suas necessidades e fazendo isso, afirma Jesus que estamos atendendo o próprio Cristo. Tiago, um dos autores do Novo Testamento, ensina que a fé não é mera profissão e declaração, mas é sim uma atitude que comprova e autentifica a fé. Então a fé gera as obras e as obras aperfeiçoam e testificam da fé. No período pós-igreja primitiva, aquela experiência de Atos, ao constituir ali os 7 homens que atenderiam este ministério da diaconia, se perpetua na vida da igreja, de forma que o princípio do amor, como um ato e atitude na direção do outro, é reveladora desta envolvência dos primeiros cristãos no cuidado daqueles que sofrem devido às desigualdades tão presentes na vida humana. E este mesmo cuidado, ele é percebido e mantido na história da igreja, vivido de uma forma como um cumprimento desta missão que recebeu de Jesus. A Idade Média, a igreja passa a aceitar a riqueza como um sinal da bênção de Deus, mas em contrapartida surgem os monastérios, em que religiosos buscam, através de uma vida ascética, aprimorar a sua vida espiritual, surgindo entre eles o voto da pobreza, da castidade, da obediência com dedicação exclusiva à igreja. E vivendo recursos, esses religiosos investem na educação e na produção cultural e por meio de uma reflexão teológica e também de outras ciências. Na área social, os mosteiros se transformam em lugares de abrigo e acolhem aqueles que para lá se dirigem, especialmente em momentos de guerras, calamidades e epidemias. Com o surgimento da reforma, a ênfase nessa meritocracia tão comum ali na Idade Média, a venda das indulgências e como meios de se conseguir as benesses espirituais, faz com que alguns líderes, e especialmente Lutero, se levante contra esta situação e promova o que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Mas a visão cristã da responsabilidade social continua
Então, a visão cristã dessa responsabilidade social, ela continua tendo como princípio o amor e o reconhecimento de que ser e servir a Deus é também servir ao próximo. Nos tempos modernos, especialmente nos anos 60, com o advento das ditaduras, especialmente na América Latina, o contexto socioeconômico conturbado, houve o surgimento de vários movimentos de base socialistas, objetivando a restauração das liberdades e o estabelecimento das igualdades sociais. E neste contexto, os cristãos foram então desafiados a se posicionarem. Surge ali, entre os católicos, a conhecida teologia da libertação, que não foi muito bem aceita entre os evangélicos devido à sua base marxista, mas entre os evangélicos outros líderes se levantam, surgindo então a chamada missão integral. O grande evento desse momento foi em 1974, com o Congresso Internacional da Evangelização Mundial, em Lausanne, com o documento que foi elaborado, o Pacto de Lausanne, que busca exatamente trazer para o meio cristão evangélico essa envolvência na área social e com a missão que tem essa perspectiva da integralidade, de alcançar o homem em todas as suas dimensões. Assim, desde o início da Igreja Cristã, percebe-se que os servos de Deus sentiram-se responsáveis pelo cuidado para com o próximo, sendo percebidas as várias ações ao longo da história da Igreja, tendo nesses tempos modernos se mostrado com mais força e intensidade, sem contudo deixar de trazer algumas objeções dentro do próprio arraial do povo de Deus. Bem, este é um percurso que certamente você poderá aproveitar aí com todos os recursos disponíveis, e a minha oração e intenção é que você cresça na compreensão de que precisamos ver o homem da forma como Deus o vê, e certamente Deus o vê na sua integralidade. Muito obrigado.